Invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop. Planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Que a sua semana seja ótima e, de preferência, ouvindo a Bandeirantes ao nosso lado. Vamos juntos até meio-dia, rolando a bola a caminho do gol. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte inicia conversas por renovação com Pacheco. Macaca enfrenta a concorrência do Noroeste, mas desejo do lateral é de permanecer em Campinas. Por falta de pagamentos, Justiça reconhece rescisão indireta de Everton Brito com a Ponte. Decisão deixa o atacante livre no mercado para assinar com outra equipe. Guarani anuncia Guilherme Parede como o primeiro reforço para o ano que vem. Atacante ex-Vila Nova assina com o Bugre até o final da temporada. Ou da próxima temporada, que é no ano que vem, né? Jogador de 30 anos não balança as redes desde julho de 2023. Meu Deus. Edital de convocação para o processo eleitoral no Guarani é lançado. Pleito no Brinco vai definir novos conselheiros e presidência para o triênio a partir de 2026. Mirassol vence o líder Palmeiras no Maião por 2-1 em bola, briga pela liderança do Brasileirão. Com a vitória sobre o Santos, Flamengo chega aos mesmos 68 pontos do Palmeiras, mas fica em segundo lugar no critério de desempate. Seleção brasileira recebe 22 jogadores em Londres e só ficará completa na terça. Carlo Ancelotti comandar nesta segunda o primeiro treino na data FIFA. Brasil encara Senegal e Tunísia nos últimos amistosos deste ano. Norris vence Grande Prêmio de Interlagos e Bortoleto. Abandona na primeira volta. Corrida começou com 13 incidentes nas 6 primeiras voltas, incluindo o que tirou o brasileiro da Sauber da corrida. Antonelli em segundo e Max Verstappen em terceiro completaram o pódio. Estou aguardando a sua participação aqui, 97102-1493. É o telefone, é o WhatsApp à sua disposição. Agora, na hora do almoço, mensagens de texto. Manda para cá que já pode tirar sua dúvida também, a sua mensagem vai para o ar. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop. Planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Flamengo sobre o Santos pelo placar de 3-2 em jogo realizado neste domingo no Maracanã, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sávio Pereira Sampaio foi o árbitro do jogo. Flamengo de Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, depois Everton Araújo, De La Cruz, depois Saul, Arrascaeta, depois Michael, Carrascal, depois Luiz Araújo, Samuel Lino, depois Everton Cebolinha e Bruno Henrique, a equipe do técnico Felipe Luiz. O Peixe de Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Zé Evaldo, Luan Pérez, depois Gabriel Bontempo e Souza, João Schmidt, William Arão, Zé Rafael, depois Tassiano e Barreal, depois Lautaro Dias, Neymar, depois Roleiser e Guilherme, depois Robinho Júnior, a equipe do técnico Voivoda. Léo Pereira abriu o placar a 36 do primeiro tempo para o Flamengo, que ampliou a 5 com Carrascal. E
o time do Flamengo chegou a marcar mais um gol com Bruno Henrique. No finalzinho do jogo, o Santos diminuiu com bom tempo aos 43 e Lautaro Dias aos 45, mas deu Flamengo. Vitória por 3-2 do rubro-negro carioca para cima do Peixe. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 gigas para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Ainda sobre o Grande Prêmio de São Paulo, né, do Brasil, uma corrida espetacular, né? Espetacular. A única coisa que ficou chato foi o acidente do Bortoleto, né? Que já havia no sprint, na corrida sprint, destruído o seu carro, não conseguiu fazer tempo na classificação e largou nas últimas colocações. E no primeiro momento dele na corrida, acabou enfiando o bico do carro nas defensas e foi uma tristeza muito grande, porque o Bortoleto tem muito talento. O Bortoleto, com certeza, o ano que vem mais experiente, eu acho que ele vai fazer boas corridas, mas ele precisava colocar na cabeça, e isso aqui não é um conselho de uma pessoa que eu não sou um entendido de Fórmula 1, mas assisto sempre que posso, ou na maioria das vezes eu assisto. Eu percebo uma ansiedade, eu acho que a ansiedade atrapalhou muito ele. Muito ele. Ele poderia tranquilamente, com o talento que tem, com o carro que tem, terminar entre os 10 melhores. Mas acabou saindo e eu lamento muito. Lamento muito porque ele está com um carro bom. Veja o que o parceiro dele, o Hülkenberg, fez durante a corrida, não é? Então, carro tem, para pelo menos ficar ali no meio da classificação. Eu fiquei muito triste porque eu torço muito por ele, mas a corrida que fez Max Verstappen foi um negócio extraordinário. Extraordinário. Não é? Realmente ele é diferenciado. E outra notícia legal, né? Legal não para o Hamilton, né? Mas o chefão da Ferrari disse o seguinte: nossos pilotos precisam falar menos e trabalhar mais. O dono da coisa toda, tá? Para não usar o palavrão aqui. Então, é bom se o Leclerc e se o Hamilton começarem a se coçar. Amigo, ainda bem, e o Lando Norris, sensacional, mereceu Kimi Antonelli em segundo da McLaren, mas o Norris mereceu a vitória, com toda certeza. Amigo, ainda bem que no início do Brasileirão, 99% da mídia rebaixou o Mirassol. E eles estão chegando. Já imaginou de a mídia dissesse que eles seriam candidatos ao título? Teriam resolvido o campeonato no primeiro turno. Boa semana. Mas, Marcelo, quem em sã consciência, antes do campeonato começar, afirmaria uma campanha como essa? Nem os torcedores do Mirassol. Mas a gente tem que aplaudir, porque realmente a partida de ontem, por exemplo, muito sólido o time, muito calmo, bem treinado, time agrupado, com e sem a bola. Olha que o português tentou fazer de tudo lá para reverter a situação e não conseguiu. Então tá de parabéns. Mas, Marcelo, pode ter certeza, cara, que 99,9% antes do campeonato começar afirmavam que o Mirassol ia disputar rebaixamento. Uma grata surpresa. Gostaria de dar a opinião do amigo, ou gostaria da opinião do amigo se no jogo contra o Flamengo o Neymar colocou uma pá de cal em qualquer pretensão dele em fazer parte do elenco da Copa do Mundo. Na minha opinião, não vai para a Copa. Ale. O Neymar, cara, o Neymar tem umas coisas, eu não consegui confirmar essa informação, mas o que chegou até mim é que ele estava no Grande Prêmio de São Paulo.
No dia da corrida, ele pegou o helicóptero dele e foi lá, se apresentou para jogar. As coisas que ele faz são incompatíveis com um jogador profissional moderno. É isso que eu penso. Dentro do campo, fez nada. O Santos melhorou quando tiraram ele do campo. Aliás, ele saiu e foi irônico com o Vojvoda. Para mim, também desrespeitoso. Eu não sei onde ele quer chegar com isso. Se ele acha que ele vai na garganta, né, na experiência dele, conseguir vaga aqui ou ali, é bom que ele trate de tirar o Santos de lá. E ele pode tirar, mas eu não tenho mais nenhum tipo, já tenho falado aqui, nenhum tipo de esperança. Para mim, o Neymar é um jogador imaginário que ficou lá atrás, na lembrança de todos. Esse jogador que a gente admirou, que foi campeão da Champions, ele não existe mais. Esse jogador não existe mais. Posso mudar de opinião, mas acredito que, infelizmente, para o Brasil, porque ele tem muito talento, ele não vai para a Copa. Bom dia, o pagamento da Ponte sai agora ou vem com o Papai Noel? Alexandre, na minha opinião, nem os advogados da Ponte estão recebendo. Alexandre, o presidente disse aqui que a coisa vai começar a clarear depois do dia 30. Antes disso, difícil. Quer dizer que o Mimadinho, dono atual do Santos, sem precisar de SAF, saiu cuspindo marimbondos ao ser substituído. Chutou o copo d'água, não ficou no banco de reservas. Aliás, ele fez isso. Ele saiu do banco e foi embora. Foi embora. Cadê o pulso do presidente para puni-lo? Ele já percebeu que dificilmente irá à Copa do Mundo. Este é o motivo real de tanta irritação. Ele não consegue jogar, né? Consegue jogar porque o problema dele é ritmo de jogo e falta de um preparo físico adequado. Ele está quadrado. Quadrado. Desculpa. Não tem metade da velocidade que ele tinha. Sei que a idade chega, mas ele podia se condicionar fisicamente. O Cristiano Ronaldo tem 40 e tantos anos, tá voando fisicamente. Agora, cabeça é completamente diferente, né? O Neymar, infelizmente, ele tem outras prioridades. O futebol para ele está em segundo, terceiro plano. Então, mas é problema dele também. A entrega do troféu da Macaca campeã, será que vai acontecer? Na festa da CBF. Não sei se vai acontecer antes. Pode até acontecer. Mas a informação que eu tenho, Valnei, é que vai acontecer na festa da CBF. Vamos ver, vamos aguardar. E tem outro detalhe. Eu não sei que tipo de negócio o Marcelo Teixeira fez com o pai do Neymar. Mas do jeito que está, fica ruim para todo mundo. Fica ruim. O Marcelo Teixeira é um cara que eu adoro. Cara, gente boníssima e competente, mas ele se perdeu. Esse negócio do Neymar, ele não poderia ter feito, não é? O pior não é o Neymar inchado, o pior é expor os parceiros, também. Você tem razão, Alexandre. É muito egoísmo, né? Muito egocêntrico, complicado demais. Eu não contrataria para o meu time. Nem de graça. Agora, respeito quem pensa diferente. Em Campinas, 11h44 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Com Pedro Piscinato. Fala CH, a Ponte Preta abre essa semana na expectativa de acertar algumas renovações. Uma delas é a situação do Pacheco. O lateral teve seu contrato encerrado no último dia 31 de outubro. É um jogador que a comissão técnica e também a diretoria da Ponte tem interesse em continuar para 2026. O próprio jogador, que é nascido aqui na cidade de Campinas, tem interesse também em continuar na Ponte Preta, mas é claro, a manutenção do jogador em Campinas vai passar muito pelo acerto salarial, pendências salariais que a Ponte Preta ainda tem com o atleta. Caso isso seja resolvido, é bem provável que o Pacheco fique na Macaca para 2026. O próprio Marcelo Fernandes, na semana passada, conversou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes e demonstrou esse interesse não só da comissão técnica, mas também da diretoria em renovar com o maior número possível de jogador para 2026. Não tivemos tempo ainda de sentar e conversar a respeito disso.
Eu fui em Campinas e voltei, que eu estou embarcando hoje à noite com uma viagem da família, mas o meu auxiliar ficou lá. Vamos ficar via telefone com o João, com o Ricardo e com o Marcelo Copertino, que está lá. Eu estou chegando em Santos e a gente quer ficar com o maior número de atletas possíveis, né? A gente tem que estudar contratos, ver qual que termina, qual que tem renovação automática, mas é um grupo que se doou muito à Ponte Preta. E quantos puderem ficar, logicamente, a gente vai ficar de bom grado, porque são excelentes atletas. Por outro lado, tem jogador realmente de saída da Ponte Preta. O Everton Brito, que há um tempo atrás havia entrado com uma ação na justiça, cobrando mais de R$1 milhão da Ponte Preta, entre salários atrasados, fundo de garantia, auxílio moradia, danos morais, danos materiais. E ontem saiu a decisão do juiz Thiago Nogueira da Paz, que favoreceu aí a vontade do atacante Everton Brito e reconheceu a rescisão imediata do contrato do jogador. O jogador havia apresentado provas que não recebia da Ponte Preta desde o mês de abril. A Ponte foi intimada até apresentar comprovantes de pagamentos, o que não aconteceu. Portanto, o juiz deu causa ganha para o Everton Brito e ainda até alegou que a vida profissional do atleta é realmente muito curta. Foi o que disse o juiz aí ao justificar a urgência da medida. Então, mais uma ação de trabalho aí contra a Ponte Preta. CH? É uma situação que é extremamente complicada ficar efetivamente comentando, né? A gente está em compasso de espera para levar a informação de maneira correta. Está muito nebulosa ainda a parte financeira da Ponte. Como vai tocar o ano que vem, de que maneira, como vai saldar o que deve para os jogadores, como vai contratar para evitar transfer ban de novo. Precisa acertar o transfer ban ainda, que não foi acertado. Bom, o Eberlin deve estar sabendo o que está fazendo, porque se ele não resolver tudo isso que eu disse, vai perder o jogador na justiça, talvez a Ponte nem tenha interesse de continuar, mas tem que pagar o jogador. Então é bem complexa a situação, bem complexa mesmo. De qualquer maneira, desejamos sempre o melhor para os times de Campinas. 11h48, chegando o Valdemir Gomes para falar da Ponte. Tudo bem, Tigrão? Bom dia. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, do nossa área. Agora é esse momento realmente de tentar aí segurar alguns dos principais jogadores que fizeram uma grande campanha na Ponte aí na última Série C. E o Pacheco é um desses exemplos, né? O jogador estava meio que à margem do processo e aí, com a ida do Maguinho, que foi embora, bateu asas e voou, e foi lá para o América Mineiro, né? Por uma indicação do Alberto Valentim. O Pacheco ganhou novamente seu espaço e aí louve-se a sensibilidade, o olho clínico do Marcelo Fernandes, deu moral para o jogador, botou no time e o cara terminou em alta. Terminou tão em alta que é difícil a permanência dele porque tem outras equipes interessadas. A gente tem uma informação aí de bastidor que o Noroeste estaria atrás do jogador, ela não é confirmada. E claro que tudo realmente, como disse o PP aí, passa pelo acerto dos salários. Não tem como, né? Se tem uma pendência atrás, você vai renovar o vínculo deixando um rabo. Tem que zerar o que estava em aberto para que o jogador, inclusive, tenha tranquilidade, tenha segurança de assinar um novo vínculo e ter um pouco mais, claro, de equilíbrio no seu planejamento financeiro. Seria muito bom para a Ponte CH que o Pacheco permanecesse. Eu também acho, Tigrão. Acho mesmo. Acho que ele merece continuar. E me parece que ele tem interesse. E a Ponte também. Vai acabar acertando, eu acho. Aqui, ele é de Campinas, não é? Então a gente vai torcer muito, aguardar, para que efetivamente a gente possa ver, né, se a Ponte vai ter sucesso, se o jogador vai ter sucesso em continuar o seu trabalho vestindo a camisa da Ponte. São bons campeonatos que a Ponte tem pela frente, né? Série B, Copa do Brasil, Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Acho que seria legal, né, para o Pacheco, mas aí tem a parte financeira que pega, então vamos aguardar. Atenção, meus amigos, continua Black Friday Desktop.
Planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Toda vez que eu leio essa promoção da Desktop, eu fico... Não sei como é que os caras conseguem fazer tão barato assim. R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Eu que adoro filme, meu Deus do céu. Eu, se fosse você, não perdia. Desktop.com.br. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Chegando o Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani anunciou na última sexta-feira à noite o seu primeiro reforço para a temporada 2026. É o atacante Guilherme Parede, que eu já falava há alguns dias que estava próximo, 30 anos de idade, atleta que vem da equipe do Vila Nova. Ele rescindiu nos últimos dias com o Vila Nova lá de Goiás e chega com um contrato até o final de 2026. Revelado pelo Coritiba, já jogou 5 vezes a Série A do Brasileirão, tem passagens pelo Internacional, Vasco, Juventude e também o Talheres da Argentina. Outros jogadores estão sendo monitorados, mas por que o Guarani ainda não anunciou? Está esperando terminar tanto a Série B quanto a Série A do Brasileiro para o mercado se abrir. Quais jogadores que o Guarani está interessado, né? O volante Ramon Carvalho, o Ramon Carvalho que atuou pelo Ituano, já jogou pela Ponte Preta, mas ainda não acertou com o Bugre e está próximo. O zagueiro Maurício Antônio, que já rescindiu com o Paysandu, o meia Pavani, que está no Remo, não está sendo muito utilizado, mas é um jogador importante do plantel. O William Farias, volante do Novo Horizontino. Além do lateral Mariano, que é uma situação um pouco diferente. Ele tem 39 anos, quer encerrar a carreira no Guarani, o clube que o revelou, então existe essa possibilidade. Zagueiro Guilherme Mariano, surgiu esse nome na semana passada. Jogador do Cuiabá. Pelo que eu sei, ele está na lista, aquela lista de mais de 200 que o Guarani está monitorando, mas ele não é prioridade no momento, ou seja, pode ser que ele não venha. Eu também citei na semana passada jogadores que foram oferecidos por empresários, mas que não interessam ao Guarani. Zagueiro Luiz Gustavo e atacante Aleph Manga. Do atual elenco, eu sei que o Guarani quer renovar com o meia Isaac, com o atacante Cauã Jesus e com o volante Caio Melo. E o Caio Melo fala sobre essa intenção, tanto dele quanto do Guarani, como que está a situação nesse momento. Mas sim, cara, tem recebido bastante sondagens, né, algumas já até propostas na mesa, mas eu tenho conversado com o Farney também, né, com o professor Matheus, e a gente tem conversado sobre o interesse, tem interesse mútuo, ainda não tem nada definido, né, nem negativamente quanto positivamente, mas a gente tem conversado, tem conversas, né, adiantadas, mas realmente, principalmente de clubes de Série C, né, algumas sondagens de Série B também, mas principalmente de clubes de Série C, tem bastante times vindo atrás, procurando, né, meu empresário, conversando comigo. Hoje eu tenho dado uma prioridade ao Guarani. Agora, Campeonato Paulista Sub-17, CH, primeiro jogo da semifinal. O Guarani perdeu em Cosmópolis no sábado por 2-1 para o Ibrachina, jogo da volta. Sábado, às 3 da tarde, na capital paulista. O Guarani precisa vencer esse jogo por 2 gols de diferença, ou se vencer por 1 gol de diferença, vai para os pênaltis para tentar avançar na final do Sub-17, CH. Beleza, Breno. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Josivan Cavalcante, de Leme. Tá indicando um filme que eu já assisti. Esse Fórmula 1 com Brad Pitt. Eu já assisti na primeira semana, né? Dei um jeito de assistir lá. E é um filme sensacional. Tigrão, Guarani contratou Parede. Ele não faz um gol desde 2023. Ah, mas dá assistência. Recompõe. Não, um jogador tático, ele não é artilheiro. Eu gosto do Parede. Eu também. Ele taticamente é um jogador interessante, não é aquilo que a gente pode chamar assim de um cara com vocação para fazer gol, um artilheiro, mas vai ajudar bastante. Só que atacante... Mas uns 2 por ano dava para fazer, né? Tem que fazer. Tem que fazer sim, tem que fazer. Eu acho que no Guarani ele vai fazer.
ele é mais beirada, né? Sim. É um jogador de boa construção, um jogador de assistências, bom naquela situação de fechar quando não tem a bola, taticamente interessante. Eu acho uma contratação, fora essa questão de números, uma contratação interessante, e tomara que ele, além dessa importância tática, também faça mais gols do que vem fazendo nas últimas temporadas. Em Campinas, 11h56 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Black Friday Desktop, planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro da Série A, mais uma rodada que foi disputada, a 33ª, com os seguintes resultados. O Sport perdeu para o Atlético Mineiro pelo placar de 4-2, o Vasco perdeu em casa para o Juventude 3-1, Inter e Bahia 2-2. O São Paulo, como mandante, perdeu para o Red Bull Bragantino por 1-0. Ontem também, o Ceará, fora de casa, venceu o Corinthians por 1-0. Cruzeiro e Fluminense 0-0, mesmo placar de Vitória e Botafogo. No Maracanã, o Flamengo venceu o Santos por 3-2, Fortaleza e Grêmio empataram por 2-2 e o Palmeiras perdeu para o Mirassol fora de casa por 2-1. Com estes resultados, o Palmeiras segue na liderança da competição com 68 pontos. Só que volta a ter a mesma pontuação do Flamengo. Flamengo também 68, o Palmeiras segue na liderança pelo número de vitórias 21-20. O Cruzeiro é o terceiro com 64 e o Mirassol é o quarto colocado com 59. Santos, Juventude, Fortaleza e Sport estão na zona do rebaixamento. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a rodada será completada hoje, 36ª, com 2 jogos às 7 da noite. Chapecoense e América Mineiro, Botafogo e Amazonas. Pela rodada, Paysandu e Coritiba empataram por 1-1, 2-2 para CRB e Operário, 1-0 para o Criciúma para cima do Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense venceu Volta Redonda por 2-0, Novo Horizontino e Remo empataram por 1-1, 2-2 para Vila Nova e Avaí. O Goiás fora de casa venceu o Cuiabá por 1-0 e o Atlético derrotou a Ferroviária por 2-1. Coritiba praticamente com acesso, 64, 59 para o Atlético Paranaense, 59 para o Remo, 54 para a Chapecoense, 58 para a Chapecoense. Quinto lugar, ainda brigando, Criciúma também 58, 58 para o Goiás, 57 para o Novo Horizontino, com chances mais remotas, CRB 53 pontos. Na zona do rebaixamento, Botafogo 38, Amazonas 35, Volta Redonda 34 e o Paysandu já rebaixado com 27 pontos. Esta a Série B do Campeonato Brasileiro. Campinas está sempre buscando evoluir 100%. Escuta só, o BRT está 100% pronto. As vacinas que protegem a saúde das crianças e dos adolescentes estão 100% disponíveis no SUS. E nas creches, com os 16 espaços do amanhã, temos vagas para 100% das nossas crianças. A evolução faz parte de Campinas e é assim que a nossa cidade fica melhor a cada dia que passa. Prefeitura de Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados
requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Black Friday Desktop. Planos a partir de R$ 99,00 com HBO Max de cortesia. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e... Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar. Olá pessoal, boa tarde. Estamos juntos.